Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos a mais um assunto de análise sintática e desta vez com os termos acessórios da oração, certo? Termos acessórios da oração, nós já vimos os termos essenciais, que são o sujeito e o predicado, vimos toda a classificação, né? Tanto do sujeito quanto do predicado. Nós vimos também os termos integrantes da oração, que são o agente da passiva, o complemento nominal, os complementos verbais. Nós vimos tudo isso lá nos termos integrantes. E para quem esqueceu, é só voltar às aulas lá no meu canal que estão gravadas, ok? E agora nós vamos para os termos acessórios da oração. O que é acessório, né? O que é que vem a ser acessório? O que a gente entende por acessório? É aquilo que você pode usar, mas se você deixar de usar, ele não vai ter tanta importância, né? Não, pode até ser que ele tenha importância. Por exemplo, existem mulheres que não podem ficar sem um brinco, sem um batom, sem uma pulseira, né? Os dedos cheios de anéis, né? Existem pessoas mulheres, né? Por exemplo, que isso não é mais um acessório, isso é essencial na vida delas, né? Então, mas como vocês veem, não tem um anel, né? Apesar de gostar, mas no momento não tem. Então, por isso que o que é que a gente deve entender por termo acessório? É aquilo que vai apenas complementar, ok? Ele vai apenas somar, mas ele não é essencial na oração. Não é como sujeito, não é como predicado, não é como os termos integrantes da oração, no caso, os complementos verbais e o complemento nominal. Termos acessórios, como o próprio nome já diz, ele vem apenas somar. O que é um termo acessório da oração? Vamos ver a questão teórica. Existem termos que, apesar de dispensáveis, olha aí, termos acessórios são aqueles termos dispensáveis, né? Que você, se eu não colocar um brinco, eu estou nua. Não vai estar nua, né? Por quê? Porque ele é só um termo acessório. A mesma coisa vai acontecer na oração. Existem termos que, apesar de dispensáveis, que eu posso dispensar, que eu posso retirar, na estrutura básica da oração, são importantes para a compreensão do enunciado. Eles são importantes, por isso que o brinco, o batom, a pulseira, o anel, né? Seja importante para muitos. São importantes para a compreensão do enunciado. Por quê, minha gente? Porque acrescentam informação nova. Que tipo de acréscimo? Eles caracterizam o ser, determinam os substantivos, exprimem circunstâncias. E quais são esses termos acessórios? São 3. O adjunto adverbial, o adjunto nominal e o aposto. E nós vamos também aproveitar o momento de explicar o vocativo, que nem é essencial, nem integrante, nem acessório, mas está logo abaixo. Quando você está estudando esse conteúdo lá em análise sintática, você vê na sequência o vocativo, nós também vamos ver. Provavelmente nós faremos 2 videoaulas com esse conteúdo, por ser um pouco mais extenso, e hoje eu pretendo também tirar algumas dúvidas com relação à distinção entre adjunta nominal e complemento nominal, que é um mito que causa sempre uma polêmica, que às vezes, né, o aluno diz, eu não consigo distinguir um e o outro, né? Ou é a mesma coisa. Então, a gente vai fazer esse trabalho hoje aqui. Vamos começar com o adjunta nominal, que é um termo acessório, adjunta nominal. O que é adjunto? Né? Aquilo que está junto, né? A gestora tem sua adjunta, ok? O gestor tem o seu adjunto e assim sucessivamente. Adjunto é aquilo que está junto. Junto de quê? Junto de um nome. Que nome pode ser esse, gente? Um substantivo. Então, tudo é o termo da oração que sempre se refere a um substantivo. Tudo vai circular em torno do substantivo, ok? Substantivo abstrato, por exemplo. Por exemplo, a menina alegre chegou hoje, né? Olha aqui, né? Observem aqui que o substantivo aqui é menina, né? Menina que é um substantivo concreto, ok? É um substantivo concreto. Por que concreto? Porque é palpável, né? E quem esqueceu a diferença de substantivo abstrato e de substantivo concreto, porque pode aparecer substantivo também abstrato quando nós estamos analisando a adjunta nominal, pode aparecer também. Então, quem esqueceu o que é adjunta o que é substantivo concreto e substantivo abstrato, dá uma olhadinha lá nas classes.
gramaticais, tá certo? Tem que voltar. Para compreender sintaxe, minha gente, eu digo sempre quando estou ministrando a aula de sintaxe, você precisa dominar as classes gramaticais, a morfologia, que é a mesma coisa das classes de palavras ou classes gramaticais. A menina alegre chegou hoje. Olha, a menina. Nós temos aqui esse termo aqui, que é um artigo, que está determinando o substantivo menina. Alegre, que está caracterizando o substantivo menina. Então, esses termos a e alegre vão funcionar como adjunta de nominal. Porque o que é adjunta de nominal? É só a gente voltar. É só a gente voltar a essa questão. Não há como voltar agora. Então, é o termo da oração que sempre se refere a um substantivo. A adjunta de nominal, a gente tem que lembrar que é o termo da oração que sempre se refere a um substantivo. Então, tanto a, ok? Quanto, cadê o cursor? Tanto a quanto alegre são termos que se referem ao substantivo menina. No segundo contexto, a menina chegou alegre, nós temos agora o adjetivo depois do verbo, né? Nós temos um artigo, um substantivo, um verbo, um adjetivo e um advérbio, ok? Isso morfologicamente, né? Sintaticamente, nós temos a menina, que é um substantivo, que é um sujeito simples, né? Vai lá nos termos essenciais da oração, na videoaula, que você vai relembrar o que é sujeito, se você esqueceu. Chegou alegre hoje, a partir daqui começa o predicado. Como esse predicado aqui está iniciou com o verbo de ação, então esse predicado ou pode ser verbal ou pode ser verbo nominal. Neste caso, ele é um predicado verbo nominal, porque em seguida nós temos um predicativo do sujeito, que morfologicamente a gente chama de adjetivo, ok? Então, quando você ouvir a palavra predicativo, que eu também explico lá na videoaula dos termos integrantes da oração, você associa sempre predicativo à qualidade, à característica. E o que é qualidade, o que é característica na morfologia? É o adjetivo. Então, está aqui a explicação. Em primeira oração, né, no primeiro caso, alegre é uma adjunta de nominal de menina, pois indica uma qualidade, ok? Uma qualidade velha, certo? Segundo, alegre não é um alegre não é uma adjunta de nominal de menina, pois indica uma qualidade nova. Então, a menina chegou alegre. Neste contexto aqui, não vai funcionar como adjunta de nominal. Mas neste aqui, olha, porque nesse contexto aqui, nesse primeiro, quem chegou alegre é a menina. Então, aqui, isso aqui vai funcionar como uma característica da menina, tá certo? Do substantivo menina. Agora, a menina chegou alegre, neste caso aqui, o alegre, ele funciona como uma adjunta adverbial, porque agora é o modo como ela chegou. Aqui é a qualidade, a característica, e aqui é o modo. Ok? Então, a gente tem que dar uma olhadinha. Tem que se tocar nessa situação aqui. A menina alegre chegou hoje. A menina, o a e alegre, artigo, adjetivo, ok? Que se referem à menina. Agora, a menina chegou alegre, agora é o estado como ela chegou, então é uma adjunta adverbial, por ser um advérbio de modo, certo? Adjunta de nominal. Minha amiga da loja vendeu uma calça diferente. As palavras em destaque são adjuntos adnominais. Vamos ver por quê? Primeiro a gente identifica aqui o substantivo, amiga, ok? Amiga, certo? Amiga. Quem é que está se referindo à amiga? Quais são os termos que se referem à amiga? Minha, né? Que estão relacionados à amiga. Minha, que é um pronome possessivo, e da loja, que é uma expressão indicadora de posse, ok? Expressão indicadora de posse também funciona como adjunta de nominal. É um caso de uma expressão indicadora de posse que está adjetivando, né, qualificando, indicando posse. Então, uma adjunta nominal também pode indicar posse. Vendeu uma calça diferente. Nós temos outro substantivo aqui, ó, tá certo? Outro substantivo. Quem é que está se referindo ou
quem se refere, na verdade, à calça. Uma e diferente. Então, uma e diferente também funcionam como adjuntos adnominais. Certo? Que palavras, né, morfológicas, quais são as classes gramaticais que, quando se refere ao nome, vão funcionar como adjunto adnominal? Adjetivo, locução adjetiva, artigo, numeral, pronome possessivo, pronome indefinido e pronome demonstrativo. Vejam os exemplos. A criança carinhosa. Carinhosa refere-se à criança. Carinhosa é um adjetivo. Então, carinhosa é uma adjunta nominal, porque nós estamos vendo sintaxe, certo? Se nós estivéssemos na morfologia, nas classes gramaticais, nós temos aqui, olha, um substantivo concreto e uma característica desse substantivo, que é carinhosa, ok? Então, adjetivo, substantivo, adjetivo. Como estamos na sintaxe, nós temos um sujeito agora, a criança passa a ser sujeito, ok? A gente chama de substantivo aqui para facilitar a compreensão, mas sintaticamente isso aqui funciona como sujeito, olha. Então, sujeito, né, neste caso, e gramaticalmente vai ser um substantivo. Então, esse substantivo aqui, que é um substantivo concreto, porque ele é palpável, ele está sendo caracterizado por essa palavrinha aqui, ó, carinhosa. Então, se essa palavra é um adjetivo, todo adjetivo funciona como adjunta nominal. Toda locução adjetiva também vai funcionar como adjunta nominal. Pulseira, substantivo, de prata, ok? Pulseira de prata. Locução indicadora, olha aqui, ó, locução adjetiva. Locução adjetiva também, que é a formação de preposição mais um substantivo. Formação de uma preposição também nesse primeiro enunciado, mais um substantivo, forma uma locução adjetiva. E o artigo que antecede o substantivo também funciona como adjunta nominal. O numeral também que antecede o substantivo moedas também funciona como adjunta nominal. O pronome possessivo, que é aquele que indica posse, meu, teu, sua, seus, né? Seus amigos também refere-se ao substantivo amigos, funciona como adjunta nominal. Pronome indefinido, aquele pronome que deixa uma imprecisão, uma lacuna, né? Algumas sugestões, né? Sugestões, por exemplo, é um substantivo abstrato, ok? Então, algumas é um pronome indefinido, algumas sugestões, nós não sabemos quais são as sugestões aqui, deixa uma imprecisão, por isso que é um pronome indefinido. Se esqueceu que é pronome indefinido, também volta às classes gramaticais, ok? Pronome demonstrativo, né, aquele que indica a posição das coisas com relação às pessoas de discurso, né, aquela, né, este, esta, aquele, por exemplo, aqui, ó, refere-se ao homem, então funciona como adjunto adnominal. Então, quais são as classes de palavras ou classes gramaticais que podem funcionar ou que funcionam como adjunto adnominal? Todo adjetivo, toda locução adjetiva, todo artigo, todo numeral, todo pronome possessivo, pronome definido e pronome demonstrativo, ok? Vamos dar continuidade. Agora, observe essa oração aqui. Temos confiança em Deus. Temos confiança em Deus. Quem tem confiança, né? Olha, temos confiança, uma oração, né? Que vai se unir a um outro termo, né? Essa primeira oração que eu chamo de regente, né? E a segunda oração que eu chamo de regido. Olha, o regente que vai comandar a situação, né? E o regido que vai receber os comandos, ok? Então, temos confiança em Deus. Quem tem confiança em quem? No caso aqui, em Deus. Então, o regente aqui, que é um substantivo, ele é um substantivo que precisa, confiança no caso, né? É um substantivo que precisa de um complemento, ok? Se precisa de um complemento, olha aqui o complemento dele aqui, ó, em Deus. Esse complemento que você chama de regido. Ele vem sempre com preposição, ok? Porque quem tem confiança em alguém, no caso, em Deus, né? Então, neste caso aqui, eu tenho um complemento nominal. Complemento nominal. Porque nós temos aqui um complemento nominal em Deus. Por que ele é um complemento nominal? Porque ele completa o sentido de um substantivo, né? De um substantivo que precisa de um complemento.
né? E complemento nominal, pessoal, não é um termo acessório, é um termo integrante. Vai lá para a videoaula que você vai observar. Está lá, complemento nominal é aquilo que completa o sentido de um nome, seja ele substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Ele vai completar o sentido de um nome. O próprio nome já diz, nunca de um verbo, é de um nome. Quem completa o sentido de um verbo é chamado de complemento verbal. Aí o complemento verbal pode ser um objeto direto, indireto, aí você vai ver a transitividade do verbo, está lá na videoaula. Mas o complemento nominal vai completar o sentido de um nome. Que nome é esse aqui? Um substantivo, confiança, abstrato, ok? Um substantivo abstrato. Esse substantivo aqui precisa de um complemento, do mesmo jeito que existem verbos que precisam de complemento, né? Quem gosta, gosta de alguém, o verbo gostar é um verbo e precisa de complemento. Existem nomes também que precisam de complemento, como é o caso do substantivo confiança, ok? Complemento nominal. Complemento nominal completa o sentido do nome, como eu havia dito antes, substantivo, adjetivo ou advérbio, assim como o objeto completa o sentido de um verbo. Sempre vem o complemento nominal, sempre tem uma preposição. Esse complemento nominal vem sempre regido de preposição. É uma característica que difere, que pode diferir do adjunto nominal, porque o adjunto nominal também pode vir acompanhado de preposição. Mas o adjunto nominal é um termo que se refere ao nome. Adjunto nominal se refere ao nome, é acessório. O complemento nominal não, é obrigatório. É um complemento obrigatório. São nomes que precisam de complemento, ok? Vejam aí que vocês já estão percebendo, acredito que vocês já estão percebendo que o adjunto nominal é algo que se refere ao nome. O complemento nominal é algo que completa o nome. Ok? Então aqui, olha, vejam os exemplos. Ele tem orgulho do filho. Ele tem orgulho do filho. Olha, ele tem orgulho. Quem tem orgulho de quê? Olha, orgulho é substantivo. Substantivo abstrato. Por que substantivo abstrato, né? Substantivo abstrato porque ele precisa de um ser para existir. Ele precisa de mim para existir. Eu preciso existir para que o orgulho exista. Estão entendendo? Acredito que sim, né? Então, ele tem orgulho. Quem tem orgulho de quê? Então, neste caso, ele tem orgulho do filho. Observe que o termo filho, o orgulho aqui, que é um substantivo, núcleo do objeto, né? Do objeto, que é um objeto direto, que completa o verbo transitivo direto, está aqui bem arrumadinho. Quem esqueceu o que é VTD, vai lá para a videoaula dos termos integrantes, tá certo? Porque o nosso foco aqui é o complemento nominal. Ele tem orgulho. Orgulho é o substantivo abstrato, que precisa de um complemento. Quem tem orgulho de quê? Do filho. Então, do filho vai funcionar como complemento nominal. Outra característica do complemento nominal é que você pode, pessoal, substituir por um verbo. Veja como pode ser a reescritura, né? Ou a reescrita desta frase, desculpem. Ele orgulha-se do filho. Ele orgulha-se do filho. É uma característica do complemento nominal. Ele tem orgulho do filho, é o mesmo de ele orgulha-se do filho. Então, do filho funciona como complemento nominal porque é um complemento obrigatório do substantivo orgulho. Ela estava consciente de seus atos, ok? Estava, que é um verbo de ligação, certo? Verbo de estado, característica de um predicado nominal. Ok? Então, consciente, estava consciente, é uma adjetiva, que é orgulho é um substantivo, que é um adjetivo, porque o complemento nominal pode completar também um adjetivo, né? Existem também adjetivos que precisam de complemento. Quem tem consciência, ou quem está consciente de alguma coisa, de quê? De seus atos. Então, aqui é um complemento obrigatório que vem regido de preposição, que é outra obrigatoriedade do complemento nominal para que seja um complemento nominal e que eu ainda posso substituí-lo por essa frase, posso reescrevê-la da seguinte forma. Ela conscientiza-se de seus atos, ok? Então, na próxima oração, ela agiu favoravelmente aos amigos. O VI aqui é um verbo intransitivo, né?
Vai lá também que está a explicação na minha videoaula nos termos integrantes, né? Verbo intransitivo, não precisa de complemento, né? Favoravelmente, ela agiu favoravelmente, é um advérbio, ok? Um advérbio. Olha aqui a característica do advérbio mente. Geralmente termina em mente, né? Favoravelmente. Ao quê? Quem está favorável a alguma coisa, né? Então, aos amigos, ok? Aqui é um complemento obrigatório de favorável. Imagine se a frase parasse aqui. Ela agiu favoravelmente. Ela estava consciente. Ele tem orgulho. Todas essas frases, como eu acabei de ler, elas estariam incompletas. Então, seus complementos aqui são obrigatórios. Como são complementos obrigatórios, esses complementos são chamados de complementos nominais. E eu ainda posso reescrevê-la. Ela favorece aos amigos. Ok? Espero estar sendo clara. Mais uma intervenção, né? Mais uma explicação para a gente, de uma vez por toda, né? Tirar esse mito de que eu não consigo identificar quando é um complemento ou quando é uma adjunta nominal. Não, assim, não é algo assim fácil, mas também não é algo impossível, ok? A gente pode trabalhar. Complemento nominal, completa o sentido de um nome, vem sempre regido de preposição, é obrigatório. Ok? Completa o sentido de um nome. Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. O adjunto nominal, ele se refere a um nome. Se refere a um nome. Não é um verbo, se refere a um nome. Pode ser um substantivo concreto, substantivo abstrato. E se for substantivo abstrato, é mais fácil identificar. Mas é algo que eu posso retirar no adjunto nominal. Então, observem aqui essas frases. A captura do meliante foi efetuada e a rebelião dos presos foi o assunto principal. A captura do meliante. Quem captura, captura? Captura o quê? Captura alguém, não é isso? Olha, capturar, que é um substantivo, ok? É um substantivo, no caso, abstrato também, é um substantivo abstrato, certo? Que vem do verbo capturar. Quem captura, captura alguém. Então, captura é um substantivo abstrato que precisa de um complemento. E esse que precisa obrigatoriamente de um complemento. E esse complemento aqui, ele tem que vir regido de preposição. Do é uma preposição, contração de mais o é igual a preposição do. Do meliante, então, vai funcionar como complemento nominal. Ok? Está aqui a explicação. No primeiro enunciado, temos que o termo referido, termo que se torna alvo da ação indicada, pelo que já citado, substantivo captura, desta feita, trata-se de um complemento nominal. Por que um complemento nominal? Porque é um complemento obrigatório do substantivo captura. Já que a rebelião dos presos aqui, que veio também introduzida, eu já disse anteriormente que o adjunto nominal ele também pode vir com preposição, não tem nenhum problema. Preposição que vai formar uma locução adjetiva, desculpem, né? Que é a formação de preposição, no caso aqui, que é a formação de, que é preposição essencial, mais o artigo os, que é igual à preposição dos, né? Uma preposição por contração. Vai no conteúdo lá de preposição que você vê isso aqui, ok? Sintaxe precisa de morfologia, precisa domínio das classes gramaticais. Preposição, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, conjunção, precisa saber disso. A rebelião dos presos aqui, está especificando de quem é a rebelião. Não é um complemento. Ok? É um termo que se refere ao substantivo rebelião, ok? Então, olha, aqui rebelião é o substantivo, aqui é o termo que especifica, ok? O artigo, então ele também funciona como adjunta nominal, e aqui dos presos, que é um termo também que especifica a rebelião, e formou também uma locução adjetiva, formação de preposição mais substantivo. Então, aqui eu tenho um adjunto adnominal. No segundo, o termo ora demarcado tão somente delimita ou especifica o sentido do substantivo rebelião. Sendo assim, exerce a função de adjunta nominal.
Então, o que é um complemento nominal? Aquilo que completa o sentido de um nome. Vem obrigatoriamente, marca isso com preposição. Está aqui, ó. Esse A aqui, gente, especifica captura. Então, esse A aqui, que é um artigo, ele funciona como adjunta de nominal. Captura é o substantivo. Aqui é o adjunta de nominal, aqui é o substantivo. Do meliante é o complemento obrigatório do termo captura. Então, ele é um complemento nominal, porque ele é um termo que completa o substantivo captura e é obrigatório. Ok? Foi efetuada, é verbo, não é isso? Uma locução verbal não vai ser nenhum nem outro. Terminou a frase, a análise aqui. A rebelião dos presos, continua sendo adjunta nominal. Dos presos aqui especifica de quem é a rebelião. Então, locução adjetiva foi o assunto principal. Adjunto adnominal. Dicas de português. Adjunta nominal, complemento nominal. Quando é que eu posso identificar adjunta nominal e complemento nominal? Primeiro, o adjunto nominal pode ou não ter preposição, ok? Nós já vimos casos anteriores aí, né? Nos slides anteriores é só você voltar, ok? Que não veio preposição, mas pode haver, né? Como foi o último caso. Pode indicar posse, tem valor ativo, praticação, completa o sentido de um substantivo concreto ou de um substantivo abstrato. Completa o sentido, ele se refere, na verdade, né? Ele se refere ao substantivo, seja ele concreto, seja ele abstrato. Já o complemento nominal tem preposição obrigatória, nunca indica posse. Tem valor passivo, ok? Completa o sentido ou de um adjetivo, ou de um advérbio, ou de um substantivo abstrato. Adjunto adverbial, mamão com açúcar, como diz um antigo professor meu de colegial, né? Adjunto adverbial é o termo que denota a circunstância do fato expresso pelo verbo ou intensifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. O adjunto adverbial é representado por advérbio ou locução adverbial. Olha, o adjunto adverbial, gente, vocês podem chamar de adjunto adverbial sem nenhum problema, sem medo de errar, o advérbio. Porque agora o assunto é sintaxe. E vai estar lá no enunciado, né, se você for fazer a prova ou interna ou externa, vai estar lá no enunciado o adjunto nominal. Então, lembra que a adjunto nominal está associado ao advérbio, ok? Por quê? Porque o advérbio é a palavra que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo, do próprio advérbio, ok? Ele anda muito, ok? Ele anda muito. Ele não só anda, olha, o verbo andar, a ação aí é andar, ele não só anda, mas ele anda muito. Muito é um advérbio de intensidade que modificou o sentido do verbo andar. A gente vê isso lá nas classes de palavras, ok? Então, o que é que funciona como adjunto adverbial? Todo advérbio. Ele escolhia calmamente os presentes. Ela escolhia com calma os presentes. Olha, calmamente, que é um advérbio de modo, e com calma, que é uma locução adverbial, ok? Olha aqui a formação de preposição e com um adjetivozinho, né? E forma uma locução adverbial. Classificações de acordo com as circunstâncias expressas pelo adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial pode ser aquele advérbio de tempo, né? Porque o advérbio pode ser de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, ok? Dá uma olhada naquela lista dos tipos de advérbios, da classificação das circunstâncias que o advérbio pode expressar. E eu trouxe aqui para vocês, para facilitar. Então, qual é a classificação? Advérbio pode ser de afirmação, estou realmente preocupado. Olha, realmente é um advérbio de afirmação. Assunto, falaram sobre futebol, sobre, que pode ser também uma preposição, mas neste caso aqui funciona como um advérbio de assunto. Causa, os homens morrem de fome, que é uma preposição, ok? Mas o termo aqui de fome, junção de fome, indica uma causa. Então, é um adjunto adverbial, ok? Companhia, fui ao cinema com meus amigos. Com meus amigos funciona como advérbio de companhia, portanto, é um adjunto adverbial. De dúvida, talvez, quiçá, né? Quiçá não é muito usado, mas existe, tá certo? Efeito, sua atitude redundou em prejuízos. Efeitos, ok? Preposição,
mais o adjetivo aqui, ó, ok? É o advérbio, então é a adjunta adverbial. Finalidade, sair a passeio ou para o passeio, ok? A passeio é mais elegante, né? Mais culto. Instrumento, cortou-se com a faca. Intensidade, comeu muito, bastante, demais, pouco, menos. Lugar, estive na praia ou estive na loja, estive na sua casa. De meio, vou viajar de carro, ok? De carro. Modo, correu desesperadamente. Correu agitadamente. Negação, não, nunca, jamais. Trouxe o livro de português. Oposição, voltou-se contra o próprio pai. Contra. E tempo, você chegou agora, hoje, ontem, amanhã. Você chegou amanhã, não cabe, né? Você chegou agora, você chegou hoje, você chegou neste instante, ok? Então, o advérbio, o adjunto adverbial é mais fácil da gente identificar porque ele funciona, o adjunto adverbial é mais fácil de, repetindo, é mais fácil de identificar porque é todo e qualquer advérbio. Se você sabe o que é advérbio, você vai saber classificar que na sintaxe o advérbio é chamado de adjunto adverbial, ok? Vou dar continuidade, pessoal, agora sobre o aposto. O que é o aposto, né? O aposto, que é também um termo acessório da oração. Lembrando que os termos acessórios da oração são 3, né? Os termos acessórios são o aposto, o adjunto adnominal e o adjunto adverbial, ok? Na ordem, o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto. E na sequência a gente vai explicar o vocativo. O que é aposto? Aposto é um termo da oração que ou explica, ou identifica, ou especifica, ou resume, ou enumera, como está aqui outro termo da oração, tá certo? Está meio clarinho, mas o material vai em PDF também para vocês. Tipos de aposto, olha, aposto explicativo. Vamos ver aqui na prática, Terra Vermelha. Romance de Domingues Pellegrini. Conta a história da colonização de Londrina. É um aposto que explica. Por exemplo, eu posso dizer Cícera, vírgula, porque o aposto tem que vir entre vírgula, tá certo? Aposto é um termo, lembrem-se que por ser um termo acessório e que eu posso retirar, né, ou não da frase, e no caso do aposto, né, o aposto, uma das características do aposto é que você pode retirar, porque é só uma informação a mais. Ela é dispensável, porém ela é importante, viu, gente? Não é que a partir de agora você vai eliminar aposto, não. É importante. Termos acessórios é importante. Se não fosse importante, não seria solicitado nas provas de concurso de Enem, não teria uma competência, né, do Enem, a primeira competência exigindo esse domínio. Então, o aposto, a característica de aposto é que ele vem entre vírgula, ok? Ele pode vir também após 2 pontos. Eu posso dizer, por exemplo, Cícera, vou me usar como exemplo, né? Usar a minha pessoa como exemplo. Cícera, vírgula, professora de língua portuguesa, vírgula, trabalha na Escola Brasileiro Vila Nova. Então, qual é o aposto aí? Qual é a informação aí a mais? Uma informação que só veio somar. Mas se eu retirar da frase, ela não vai prejudicar, né? Olha aí a palavra, ela não vai prejudicar o entendimento da frase. Professora de língua portuguesa. Ok? É um termo dispensável, mas é importante para você compreender, porque existem tantas Cíceras, né? É um nome tão comum, ok? Então, o aposto explicativo, o exemplo que eu acabei de dar é explicativo. Veja que ele vem entre vírgula, ok? Ele pode ser também específico. O rio Tietê não é qualquer rio, é só o rio Tietê. É o mais poluído do estado, ok? Aposto especificativo, desculpem. Especificativo, aqui explica e aqui especifica, não é qualquer rio, é o rio Tietê. Aposto enumerativo, olha aqui a característica, olha, ele vem depois de 2 pontos. Neste caso aqui, ele não veio porque ele só especificou, né? Então, aposto enumerativo, os pais sempre lhe dava 3 conselhos. Quais eram os 3 conselhos que o pai lhe dava, né? Aí, após 2 pontos, não empreste dinheiro,
Não cobice o namorado de sua amiga, seja honesta, né? Aposto resumitivo, aquilo que resume. Alunos, professores, funcionários, vírgula, ninguém deixou de lhe dar os parabéns. Olha, aqui resume. Então, a função do aposto é explicar, identificar, especificar, resumir, enumerar. Vem entre vírgula, vem após 2 pontos. Você vai identificar facilmente o aposto na oração porque ele é uma informação que vem apenas somar, acrescentar. Na sua retirada, ele pode ser dispensado. É importante, mas pode ser dispensado. Não vai prejudicar o entendimento da frase. Você vai identificar o aposto facilmente. Aposto, ok? Veja o exemplo aqui. Deus gostaria de saber como é o paraíso. Deus gostaria de saber como é o paraíso. É um lugar calmo, cheio de paz e harmonia, com ruas de ouro encrustadas, com diamantes. Eu vou acessar o Orkut? Não, aqui só usamos Facebook. Tá aí, olha aqui o aposto, olha aqui, ó. Como é o paraíso, né? Deus gostaria de saber como é o paraíso, né? É um lugar calmo, aí vai aí a especificação, aí vem aí o explicando, né? A explicação deste paraíso. Então, isso aqui funciona como aposto, ok? Deus, observaram aqui, Deus está isolado, olha, Deus aqui está isolado, partido separado por vírgula, porque é o próximo que a gente vai ver, que não é um termo nem essencial, nem integrante, nem acessório, mas está na sequência desse estudo, ok? Esse termo aqui, Deus, gente, é um vocativo. O que é vocativo? É um termo que evoca, que serve para chamar. Deus funciona agora como vocativo. Deus, neste caso, não é sujeito, ele é um vocativo porque evoca, ok? Quando você diz, mãe, vem aqui, por favor, né? Você não chamou, você não evocou, então mãe agora é um vocativo. Deve ser separado por vírgula, ok? Porque o sujeito não pode ser separado por vírgula do predicado, né? Mas o vocativo deve. Qual é a diferença entre aposto e vocativo, né? O aposto, alunos, professores, funcionários, ninguém deixou de lhe dar parabéns. Então, aqui, olha, ninguém funciona como aposto. Já que Tereza, infelizmente, não vai dar para eu ler, gente, por conta porque ficou meio embaçado, mas como vocês vão receber em PDF, vocês vão ler a frase toda. Tereza, que está separado por vírgula, que é o que nos interessa, ele vai funcionar com vocativo, porque é o termo que chama. Então, aposto explica, vocativo chama. Coloca isso na cabeça, ok? Aposto explica, vocativo chama, evoca. Palavras, o que é vocativo? Palavra, termo ou expressão utilizada pelo falante para se dirigir ao ouvinte. Pode ser através do próprio nome, de um substantivo, adjetivo ou apelido. Jorginho, vamos à praia hoje? Bonitão. Olha, Jorginho é o substantivo já no diminutivo, né? Jorginho, Geninho, ok? Bonitão, olha aqui, olha o adjetivo e ainda no aumentativo, né? Vamos à praia hoje. Então, esses dois termos já aqui nas duas orações, Jorginho e Bonitão, vão funcionar como vocativos, porque ele se dirige ao ouvinte. Na primeira frase usamos o substantivo, na segunda um adjetivo, ok? Serve para chamar. Então coloca na cabeça, é simples, simples, simples. Aposto explica, especifica, enumera, especifica, explica. O vocativo chama, evoca, vem separado por vírgula, o aposto também deve ser separado por vírgula, ou após 2 pontos, tá certo? Quando ele vai especificar, geralmente não, né? Como foi naquele caso do Rio Tietê, ok? Vigilância sanitária. Senhores, olha aqui um vocativo, chamou atenção, se evocou, já é vocativo. Está havendo um engano. Nosso cozinheiro está chegando e vai provar que o nosso restaurante é 100% limpo. Olha aqui o cozinheiro, estado dele, ok?
Então, aqui é o vocativo. Doutor, outro vocativo, não chamou? Eu tô com falta de ar. Olha o doutor. Só, pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Está aí o vocativo, né? Na primeira e na segunda tirinha. Charge, né? Terminamos o assunto, gente. Então, vocês viram que os termos acessórios da oração, os termos acessórios da oração são termos que eu posso dispensar, que você pode dispensar, porque o próprio nome já diz, é só um acessório, ok? Mas são importantes na construção do texto, ok? Quais são os termos acessórios? É o adjunto nominal, o adjunto adverbial e o aposto. São 3. Mas explicamos na sequência o vocativo, porque você vê quando você analisa na gramática, né, que na sequência eles trazem o vocativo, porque não é nem essencial, nem integrante, nem acessório, mas está na sequência e é importante saber. Vocês podem se deparar com uma questão sobre vocativo em qualquer prova interna ou externa. E explicamos qual é a diferença entre uma adjunta nominal e uma adjunta adverbial, e eu espero que tenha ficado claro, né, para vocês. Até a próxima aula com o próximo assunto.